A Transbrasiliana BR-153 liga o município de Marabá, no Pará, ao município de Aceguá, no Rio Grande do Sul. Esta rodovia federal conta com uma extensão de 4.355 quilômetros. Só que um trecho de 68 quilômetros, que liga Passo Fundo a Erechim, nunca recebeu pavimentação asfáltica e há mais de 50 anos causa prejuízos para municípios da região. Bom, a UPF, junto dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, Coredes Produção e Norte, realiza hoje à tarde um fórum estratégico para o desenvolvimento regional, que busca medidas para essa situação. E para a gente saber um pouco mais, nós estamos recebendo aqui no estúdio o reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, e a coordenadora, presidente do Coredes Produção, Munira Awad. Sejam muito bem-vindos ao UPF TV. Muito obrigado. Começo lhe perguntando, professor, qual é o envolvimento da UPF, então, nesse Fórum Estratégico de Desenvolvimento Regional? Importante ressaltar que a Universidade de Passo Fundo foi procurada durante o mês passado por uma comissão de prefeitos que residem, que os municípios estão ao longo da BR Transbrasiliana, BR-153, para verificar o que a universidade poderia fazer no resgate do movimento para pavimentação desta rodovia. Imediatamente desenhamos um propósito e pensamos no Fórum de Desenvolvimento Regional Estratégico em cima desta proposta da BR-153, exatamente para movimentar as lideranças municipais, bem como as lideranças políticas, para buscarmos uma solução para a pavimentação desta rodovia. Munira, quem participa então deste fórum hoje à tarde, como deve ocorrer então as discussões durante esse encontro? Bom, na verdade, o convite, primeiro que nós vamos ter aqui um representante do DENIT, o superintendente regional do DENIT, que vai, junto com seus técnicos, fazer uma abordagem sobre as condições, né, das BRs. Né? Participam as lideranças dos municípios, os prefeitos, os secretários de todas as secretarias, principalmente secretários de obras, as lideranças dos municípios, também participam proprietários de empresas na área de transporte e empresários que têm total interesse de que realmente essa pavimentação saia do papel e se efetive na pavimentação. Reitor, essa é uma missão da universidade, enquanto instituição comunitária, apoiar movimentos como esse? Ao longo dos anos, a universidade sempre esteve ao lado dos grandes movimentos. Na medida em que a universidade se viu desafiada de um propósito como este, como eu disse, foi procurada por um grupo de prefeitos e envolvendo o Coredes Produção e o Coredes Norte, ou seja, o Coredes sediado em Passo Fundo e o Coredes sediado em Erechim, desenvolveu uma estratégia exatamente para verificar o que existe de concreto para podermos dar o próximo passo. E o que vamos ouvir hoje à tarde, através das palavras do superintendente do DENIT, é exatamente em que fase está a obra, o que temos de projetos encaminhados e o que deve ser feito pelas lideranças locais, regionais, para a conclusão da obra. Sabemos que uma obra dessa envergadura, que ficou tantos anos parada, precisa sim de um movimento forte, de um movimento consistente, para poder sensibilizar as autoridades políticas, principalmente federais, se trata de uma rodovia federal, no sentido de liberar os recursos para a sua execução. Então, o propósito da universidade é colocar todo o staff da nossa instituição à disposição das lideranças políticas e das lideranças de cada município, à disposição para viabilizar isso. Preparamos ao longo desses últimos dias, depois do contato desse grupo, desse movimento de prefeitos, um vídeo que mostra a potencialidade desses municípios, bem como aquilo que é um desejo acalentado durante tantos anos,
e nós queremos tornar isso realidade. De que modo? Oferecendo o que a universidade tem de melhor, quer seja a sua infraestrutura física, bem como, e sobretudo, a sua capacidade intelectual, no sentido de buscar os mecanismos para podermos avançar na pavimentação desta rodovia. Munira, pode nos falar um pouco mais sobre esse documentário produzido pela universidade para auxiliar, então, os municípios da região? Esse documentário, o PFTV ficou 30 dias circulando pelos municípios, fazendo entrevistas com os prefeitos, com as lideranças. E são 43 minutos de um documentário muito interessante, de que hoje à tarde nós vamos passar uma amostra apenas desse vídeo de 13 minutos, mas lá a gente vai encontrar depoimentos de pessoas que usam diariamente essa Transbrasiliana, ou a 153, ou esse trecho Passo Fundo-Erechim. E lá, nesse momento, eles dizem, acusam a falta de segurança, a necessidade que, de fato, que existe uma fala, inclusive, no senhor, que diz o seguinte: bom, o meu vô não acredita mais na pavimentação, mas eu ainda gostaria de acreditar de que, de fato, isso vai acontecer. Isso vai acontecer se nós tivermos realmente a união de esforços, né, para que realmente se dê continuidade, se dê encaminhamentos, né, porque, como disse o reitor, ele é uma BR federal e em função disso, evidentemente, que a gente vai ter que ter um trato com o governo federal em relação a dar continuidade e ver como que vai ser feitos os novos encaminhamentos a partir da fala da superintendência do DENIT hoje à tarde. Está certo. Muito obrigada. Por favor, reitor. Eu queria pontuar, Kelly, que se trata efetivamente de um movimento coletivo. Não é possível se pensar uma conquista de tal envergadura por ações isoladas. Então, o que a universidade está fazendo hoje é o primeiro ato de uma ação coletiva que vai se desdobrar em outras ações. Então, iniciamos hoje um movimento que visa dar concretude a um propósito bem maior e que vai trazer desenvolvimento para toda a região. Está certo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no canal de notícias e um bom trabalho neste movimento. Muito obrigado.